Vamos começar com a nossa primeira questão de hoje, dela, da CESP-CEBRASP. O ano é 2023 e o concurso é para Procurador do Estado Substituto na PGE de Roraima. É Roraima? É RR? Ou eu errei? Ixi Maria, minha geografia tá ruim, viu? Deixa eu ver. É Roraima, ó, acertei, Roraima. Verdadeiro ou falso? Considerando o princípio constitucional da retroatividade em matéria tributária, julgue o próximo item. A retroatividade de nova lei não pode ser aplicada quando se diminui a alíquota de tributo devido anteriormente. Certo ou errado? Vamos colocar o palpite para a nossa primeira questão, que já começamos com CESP certo ou errado. Certo, errado. Vocês vão ter aí 2 minutinhos, como de costume, para vocês pensarem. Valendo! Seja bem-vindo, Robert San 01. Ok, pessoal. Tempo esgotado. Vamos ver. Temos um palpite. Alguém aqui colocou que estava certo. Foi Rai, né, Rai? Ei, Rai, será que tá certo? Vamos ver. Está certo! Muito bem! Pontos para Rai.
É isso aí, galera. Ó, a questão aqui ela tenta desviar o foco do candidato, né? Qual é o desvio de foco? Você não pode fazer com que a lei tributária retroaja para atingir fatos geradores ocorridos antes da publicação, certo? Então, tudo que aconteceu antes da publicação da lei, certo? Não pode ser alterado pela nova lei, certo? Então, se de repente tiver uma lei, certo? Que criar uma imunidade tributária, certo? Essa imunidade tributária vai valer dali para frente, certo? Hum. Agora, o que é que acontece? Se essa imunidade tributária ela for criada e nós tivermos um débito tributário, a lei ela não vai retroagir para reduzir ou anular aquele débito tributário. O que é que vai acontecer? Vai haver uma remissão de débito, certo? Então, pessoal, a lei tributária não retroage, certo? Se ela foi publicada e ela atingiu débitos anteriores, certo? Esse fato de ter atingido os débitos anteriores não ocorreu de retroatividade da lei, tá certo? Dúvidas até aqui? Vamos para frente? Questão 2. Também do mesmo concurso para procurador do Estado. Mesma banca, mesmo ano, mesmo enunciado, inclusive. Né? Vamos agora para outra de certo ou errado. Aplica-se retroativamente lei que conceda isenção àqueles contribuintes que não tiverem recolhido o tributo devido à época, mas se encontravam contemplados pela nova legislação. Certo ou errado? Vamos fazer o palpite da questão 2. 2 minutinhos. Valendo!
Ok, tempo esgotado. Vamos ver. Alguém aqui disse que estava errado. Será que foi Rai? Vamos ver, né? E aí, gente? Aplica-se retroativamente a lei que concede isenção àqueles contribuintes que não tiverem recolhido o tributo devido à época, mas se encontravam contemplados pela nova legislação. Isso aí está errado. É o que eu acabei de explicar, tá, pessoal? O que acontece com quem estava, né? Quem é contemplado com a nova legislação, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ganhar o que a gente chama de remissão de débito, certo? Isso não deve ser confundido com retroatividade de lei, certo? Retroatividade é quando a lei ela retroage, ela volta no tempo, certo? Então, se ela não voltar no tempo, certo? Não há que se falar em retroatividade de lei. Entendido? Dúvidas? Não? Vamos para frente, vamos para frente. Próxima pergunta. Mais uma, mesmo concurso, certo? Olha aí, estamos bebendo da mesma fonte. Ano 2023, Banca CESP Sebrasp, concurso para Procurador do Estado Substituto, PGE. Vamos lá. Mesma coisa, considerando o princípio constitucional da retroatividade, o que é que ele vai falar? A retroatividade benigna é aplicável também às situações em que a lei deixa de definir o fato como infração, mesmo que o ato esteja devidamente julgado. Certo ou errado? Olha que tem pegadinha aí, viu? Vamos gerar o palpite. Questão 3. 2 minutos, valendo! Ok, ok, tempo esgotado. Uma pessoa disse que estava errado. Vamos ver. E agora? Retroatividade benigna é aplicável também às situações em que a lei deixa de definir fato como infração, mesmo que o ato esteja devidamente julgado. Será? É não, hein? É não, muito bem. Ai, hoje já deu um aqui de 3-0.
certo? Olha só. Pessoal, se você ler com atenção isso aqui, qual é a conclusão que você vai chegar? Presta bem atenção. Retroatividade benigna é aplicável também a situações em que a lei deixa de definir fato como infração, mesmo que o ato esteja devidamente julgado. Gente, isso aí é o quê? Qual é o caso aqui? Eu vou colocar um exemplo, certo? Dessa frase, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, tá? Suponha, certo? Que você não apresentou corretamente a sua declaração de imposto de renda, certo? Aí você vai e cai na malha fina. Suponha, né? Você, sei lá, você omitiu um dado. Omitiu um dado. Caiu na malha fina, foi notificada, não respondeu. Aí o que é que vai acontecer com você? Vai sofrer uma infração, certo? Vai ser punida. Na realidade, isso aí vai para onde? Processo judicial, na esfera criminal, inclusive. Certo? Vai na esfera criminal. Só que aí o que que aconteceu? Lá na esfera criminal, né? Você foi orientada por mim, certo? E disse: não, eu quero resolver, vou pagar esse tributo. Pagou o tributo, pagou a multa, resolveu o problema, certo? Foi sentenciado, transitou em julgado, morreu Maria Preá. Tá resolvido, certo? Depois do trânsito em julgado da sentença, aí apareceu o quê? Uma lei, certo? Que dizia que a partir daquele momento, certo? A infração que você cometeu, certo? Não é mais considerada infração. A partir daquele momento, certo? A omissão que você fez, todo contribuinte pode fazer, certo? Essa frase aqui, ela está dizendo que a lei, essa lei que é mais benigna para você, certo? Ou seja, uma lei que torna uma coisa que antes era uma infração como algo que não é mais uma infração, certo? Ou seja, uma situação benéfica para o contribuinte, certo? Ela vai retroagir mesmo no seu caso que você já pagou, já cumpriu a pena e já não deve mais nada para o Estado, certo? Então, essa frase aqui, pessoal, ela fere dois princípios fundamentais. Primeiro, a retroatividade da lei tributária, que a lei tributária não retroage. Fim de papo. Certo? Segundo, é que ela vem o quê? Atacar a coisa julgada. E a gente aprendeu que se tem uma coisa que a Constituição protege, é direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então tá duplamente errado isso aí. Entendido? Dúvidas? Entendeu, Raio, o exemplo? Vamos para a próxima?
Questão 4. O ano 2023, Banca Promum, concurso para oficial de tesouraria e administração financeira da Câmara de Roseira, São Paulo. Segundo o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, em seu artigo 5º, os tributos são classificados em: alternativa A, impostos, taxas e receitas correntes. B, taxas, contribuições de melhoria e receitas de capital. C, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E D, contribuição de melhoria, receitas correntes e receitas de capital. A, B, C ou D? Pepeu 777, lurk de apoio, valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Palpite aqui para a questão 4. Dois minutos. Valendo. Ok, ok, vamos lá. Vamos ver se alguém deu palpite. Alguém foi na letra C. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Será? Será que foi? Foi. Eita, Rai, você tá afiada, viu? Eu achando que você não estava estudando. Botou pra lascar, não errou nenhum até agora. Gente, letra de lei, não tem muito o que discutir aqui não. Tá? Se você for no artigo 5º do Código Tributário Nacional, o nosso CTN, você vai encontrar desse jeitinho, certo? São as três espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, tá? Aqui nos comentários a gente vê mais. Ó, até transcrever o artigo aqui eu transcrevi. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Fim de papo. Certo? Nós vamos estudar melhor essas espécies tributárias mais lá na frente, tá bom? Olha aí. Pois é, você sabe então, Rai. Você sabe mais do que eu. Você sabia, Rai, que o contador ele entende mais de direito tributário do que o advogado? Vocês sabem calcular tributo, certo? Vocês sabem essa questão de alíquota, vocês sabem as espécies tributárias, tudo isso vocês sabem. O que é que a gente sabe? O que é que os advogados sabem, né? A aplicação da lei tributária, certo? Então,
É só a aplicação da lei tributária que eles sabem, certo? Aliás, o advogado, ele depende muito, certo? Do trabalho de um contador para poder fazer uma impugnação de um lançamento, certo? Porque a gente não entende dos valores do lançamento. Não entende. Quem entende são vocês, certo? Eu vou olhar lá para um IPTU, certo? Eu não vou saber se aquele IPTU está sendo cobrado no valor correto. Eu posso saber se ele está prescrito, né? Eu posso saber se o lançamento foi feito da forma correta. Agora, o valor eu não tenho como contestar. Quem é que pode contestar o valor? O contador, certo? Inclusive, eu deixei de fazer uma defesa administrativa esses dias de IPTU, inclusive, porque a pessoa não queria contratar um contador e um advogado. Eu disse, olha, então não posso fazer, porque eu não sei do cálculo, certo? Eu não sou preparado para fazer esse cálculo. Eu dependo da perícia de um contador. Se o contador disser que tem direito, eu vou pegar a perícia dele e vou me basear nela. Se ele disser que não tem direito, aí eu não posso fazer nada. Em direito tributário, só dá para a gente contestar valores se a gente tiver uma perícia contábil. Senão, não dá. Tá certo? Dúvidas? Lembrando, né, pessoal? Os tributos, né, eles são o quê? Receitas públicas derivadas, tá? Vamos para frente? Próxima já é a 5, né? Olha, você vê como eu sou ruim de cálculo. Eu não sei nem se a próxima é a 5. Daí você tira. Questão 5, CESP. Olha aí, vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho, porque ela ficou muito pequenininha. Vamos lá. Mas eu vou ler para vocês, tá? Ano 2023, CESP, procurador do município da PGM de São Paulo, certo? Acerca dos princípios de direito tributário à luz da Constituição Federal e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os próximos itens. Aquela dos itens, né? Que você tem que dizer quais estão certos, quais estão errados, aquela coisa toda. Certo? Item 1. Não viola a legalidade tributária a lei que determina um limite máximo para uma taxa e permite que um ato normativo infralegal estabeleça o valor da taxa de forma proporcional aos custos da atuação estatal, desde que esse valor não possa ser atualizado pelo próprio Conselho de Fiscalização em um percentual superior aos índices de correção monetária legalmente estabelecidos. Essa CESP é de lascar, viu? 2. A revogação de um benefício fiscal por meio de um ato normativo não constitui um aumento indireto do tributo. Portanto, não está sujeito ao princípio da anterioridade tributária. 3. A redução ou extinção de descontos para pagamento de tributo conforme condições estabelecidas em lei, como pagamento antecipado em parcela única, é equiparada à majoração de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade tributária. Aí temos, apenas a 1 está correto, apenas o 2 está correto, 1 e 3 está certo e todos estão certos. Eu vou fazer o seguinte, certo? Como está com dificuldade aí para ler,
eu vou colocar o palpite, certo? Com as alternativas da questão, certo? Então vamos lá. Questão 5, como é que é? 1, 2. Aí tem a C, 1 e 3. Aí a D é 2 e 3. E a letra E é todos. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês poderem ler melhor. Pronto? Pronto. Vamos lá? 2 minutos, valendo! Ok, ok, ok. Vamos ver. Bom, ninguém deu palpite, né? Questãozinha difícil, bem difícil essa aí, viu, galera? E agora? Quais serão que estão certas? Quais serão que estão erradas? Essa questão foi complicada. Está certo apenas o item 1. Viu, galera? Logo, o mais complicado. Certo? Esse item 1 aí, ele está totalmente correto. Não viola a legalidade tributária, a lei que determina um limite máximo para uma taxa e permite que um ato normativo infralegal estabeleça o valor da taxa de forma proporcional aos custos da atuação estatal, desde que esse valor não possa ser atualizado pelo próprio Conselho de Fiscalização em um percentual superior aos índices de correção monetária legalmente estabelecidos, tá? Vamos entender um pouco melhor, porque essa questão foi uma questão de jurisprudência, certo? Para quem não sabe, jurisprudência cai bastante em concurso público. Então a gente precisa estar bem ligado nos entendimentos, certo? Dos tribunais superiores, ok? STJ e STF,
tá? A afirmativa 1, ela está correta de acordo com o entendimento Info 842 do STJ. Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ato normativo infralegal fixar o valor de taxa de proporção razoável com custos da atuação estatal. Valor esse que não pode ser atualizado por ato próprio, Conselho de Fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos, tá? Então, o que ele fez aí foi pegar essa info, certo? E mudar um pouquinho a redação e criou lá o item 1, tá certo? A afirmativa 2, ela está incorreta de acordo com o recurso extraordinário, certo? Em agravo regimental, número 564225, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado em novembro de 2019, certo? Ele diz o seguinte, que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, as duas anterioridades, né? Nas hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais, certo? Ele é aplicado, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos, certo? Então, a número 2 está incorreta porque está contrária a essa questão do recurso extraordinário. Fala, meu amigo Pala! Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelos bits. Vamos ao SH do nosso amigo Pala. Viu, galerinha? Vocês que não conhecem o Paladino Sombrio, certo? Eu aconselho que dê uma passada lá, certo? Confira o canal dele, tem muita coisa bacana, tem gameplay, tem entrevistas, certo? Tem muita coisa simplesmente demais, certo? Seja bem-vindo aí, viu, meu amigo? Vamos estudar que os concursos estão botando para lascar. E não se esqueçam, pessoal, curtam, sigam nosso amigo Paladino Sombrio, que ele tem muito conteúdo bacana lá no canal dele, tá certo? Afirmativa 3 está incorreta, meus queridos. De acordo com o julgado do STF, na ação direta de inconstitucionalidade número 4016, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, do plenário, a redução ou extinção de desconto para pagamento de tributo sobre determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração de tributos. Certo? E aqui a gente colocou umas regrinhas para você saber. Redução ou suspensão são benefícios. A redução ou suspensão de benefício é sujeito sempre à anterioridade. Certo? Redução ou suspensão de desconto não é sujeito à anterioridade. Cuidado. Certo? Redução ou suspensão de desconto não é sujeito à anterioridade. Certo? Ah, professor, mas desconto não é um benefício? É. E você acabou de adivinhar agora porque que eu não gosto muito das decisões de Gilmar Mendes. Mas tudo bem. Certo? Alteração ou redução de prazo de pagamento não é sujeito à anterioridade. Ok? Questão de número 6. Olha só, pessoal, concurso 2023 da banca Maranata. Nem conhecia essa banca. Prefeitura de Farol. Também não conhecia esse município. E o concurso é para fiscal municipal. Minha Nossa Senhora, o que é isso? No que se refere à limitação do poder de tributar, é possível afirmar que o aumento da alíquota de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, publicado em 10/9
de 2022 somente pode ter a cobrança iniciada em 10/12/2022, 1/1/2023, 10/9/2023, 1/1/2024. E agora? A, B, C ou D? Vamos criar os palpites para a questão 6. A, B, C e D. 2 minutinhos, valendo. Ok, pessoal. Não tivemos palpite. Vamos agora ver qual é a resposta certa. Ó, casinho prático, tá? O que é que a gente precisa saber aqui? Princípio da anterioridade e princípio da noventena, certo? Quais são aplicados e por quê, tá? Estamos falando do aumento da alíquota do imposto sobre do IPTU, certo? Então, aumento de alíquota, certo? Ele é sujeito à anterioridade e à noventena, certo? A gente precisa tomar cuidado, porque existe um assunto de IPTU e de IPVA que não é sujeito à anterioridade e noventena, certo? Que é a fixação da base de cálculo, certo? Alteração de alíquota não é sujeito, tá? Então, nesse caso, nós temos aí anterioridade e noventena possíveis, certo? Só que tem um porém. A lei ela foi publicada no dia 10/9/2022, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que contar, certo, os 90 dias do dia 10/9/2022, certo? 10/9/2022 mais 30 fica 10/10/2022 com mais 30, 10/11/2022. O ano não acabou, certo? Então, não se aplica aí a noventena, certo? Porque se aplicasse, aí a gente ia para o outro ano, certo? E o exercício fiscal seguinte, ele vai começar quando? No dia 1º de janeiro de 2023, certo? Então, galerinha, é a letra B, certo? Tá aqui nossos comentários.
Dúvidas? Descongelou aí, Rai? Rai tava dizendo aqui no meu privado que tava congelado. Descongelou? É, acontece, né? Às vezes o computador dá uma pifadinha. Vamos pra próxima? Essa aí tava fácil, né, pessoal? Era só pensar um pouquinho. Já que tava fácil, vamos para esse que foi um concurso que a gente fez. A banca FGV, o ano 2023, e o concurso foi de analista judiciário de direito. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A gente fez esse concurso, hein, gente? No mês de dezembro do ano X1, foi publicada a lei número YY, que alterou o critério de fixação da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Atenção! Dezembro de X1, lei YY altera o quê? Fixação da base de cálculo do IPVA, que passaria a levar em conta o modelo e ano do veículo, considerando o teor de determinada tabela, divulgada no mês de outubro do exercício imediatamente anterior àquele em que o imposto é devido. Tá? Então, antes, né, do ano, né, no X0, foi publicada essa tabela, vai ser considerada essa tabela aí agora para calcular base de cálculo do IPVA. Certo? De acordo com a lei YY, ela produziria efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano X2, certo? Ou seja, a lei ela foi publicada no X1, certo? E no ano X2, ela já iria começar a produzir efeitos. Exercício financeiro subsequente, devendo o IPVA ser pago no decorrer desse mês, conforme a placa do veículo. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, é correto afirmar que a lei YY é a. Inconstitucional, em razão da inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal. Mas isso não impede que a lei YY seja posteriormente aplicada, considerando o IPVA devido após o decurso de 90 dias da sua publicação. B. Inconstitucional, em razão da inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal, o que acarreta a nulidade do comando legal e impede a sua aplicação tanto no exercício financeiro subsequente como nos ulteriores. Ou seja, a lei ela está totalmente inconstitucional. C. Constitucional, considerando a observância do princípio da anterioridade e a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à situação descrita na narrativa. D. Constitucional, considerando que a fixação da base de cálculo dos impostos não é alcançada pelo princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. É inconstitucional, pois o Estado não tem competência para fixar a base de cálculo do IPVA, o que deve ser feito pela União por meio de lei complementar. E agora, gente? Vou aumentar aqui, Rai, rapidinho. Vou aumentar aqui o zoom. Ver se dá para ver melhor. Certo? Então vamos lá. Questão 7.
A, B, C, D e E. Valendo. Ok, ok, pessoal. Ninguém falou nada. Vamos diminuir aqui um pouco o zoom. E agora? Letra C. Pessoal, detalhe estava no enunciado da questão, no comecinho, certo? A lei, ela alterou o quê? A fixação da base de cálculo sobre o IPVA. Quando a lei ela altera a fixação da base de cálculo sobre o IPVA e sobre o IPTU, ela não é sujeita ao princípio da noventena, ou, como a questão aqui falou, da anterioridade nonagesimal, certo? Ó, é a exceção trazida aí no artigo, no parágrafo 1º do artigo 150, certo? Então lembrem-se disso, tá, pessoal? Se a lei ela tratar de fixação de base de cálculo, certo? Isso aqui foi citado na questão, dos impostos ou IPTU ou IPVA, não se aplica anterioridade nonagesimal, tá bom? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão de número 8. Com base no princípio da tipologia tributária, assinale a alternativa correta. A. Todo princípio possui um tipo penal, o que o torna o direito tributário um desdobramento do direito penal, sendo o tributo um tipo de pena. B. Embora o tributo seja definido pela lei, o princípio da tipologia tributária permite ao gestor a criação de definição sobre fatos geradores,
sempre que este não conseguir observar o fato gerador previsto na lei em face de contribuinte específico. C. O princípio da tipologia tributária permite ao gestor a escolha de fato gerador diverso, quando diante de uma situação de imunidade tributária, a fim de arrecadar tributo de um contribuinte atingido pela imunidade, respeitando assim o interesse público. D. O fato gerador e fato típico funcionam da mesma forma, melhor, de forma muito semelhante, de maneira que o gestor somente pode cobrar tributos de um contribuinte quando tal fato se encontra devidamente previsto na lei. Por esse motivo, é correto afirmar que todo tributo também é uma pena. O tributo possui um fato gerador, o qual funciona de forma semelhante ao fato típico do direito penal. Uma vez observada a existência do fato gerador, o tributo passa a ser exigido. Contudo, o tributo não deve ser encarado como pena, por não ter características de punição ao contribuinte. A, B, C, D ou E? Vamos lá? Vamos criar aqui o palpite. Estão 8. A, B, C, D e E. 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Valendo! Eu devia ter colocado um fundinho branco, né, nas questões. Eu vou ajeitar isso agora para as próximas, no próximo bloco. Eu acho que ajuda a ler. Eu vou colocar um fundinho branco, consertar umas coisinhas e depois eu vou repassar o material. Rai foi na letra E. Será que chutou certo? Chutou certo, viu, Rai? Até agora, todas as que você chutou, você acertou. Rai tá botando pra lascar, viu? Eu acho que se ela tivesse feito essa prova de procurador do município, ela tinha saído melhor do que eu. Porque não caiu direito tributário, não, viu, Rai? Despencou. Foi com a molecha mesmo, viu? Eram 100 questões. Eu acho que pelo menos 20 era tributário. Gente, o princípio da tipologia tributária, certo?
ele equipara o fato gerador, certo? Ao fato típico no direito penal. A gente pode até dizer, oh, valeu, Joyce. Galerinha, colocar aqui o SH de Joyce para vocês seguirem ela, tá? Não se esqueçam de seguir a Joyce. Sim, faltou falar também do PPU77, né? Que também faz streaming. Vamos fazer aqui, deixa só desaparecer o da Joy. Eu faço do PPU, certo? A gente fez uma raid lá pro canal dele esses dias, certo? E eu quero também deixar divulgado aqui o canal dele para vocês seguirem depois, certo? PPU77, certo? Ele faz gameplay, tá, pessoal? Bem bacaninha também o canal dele. Viu, gente? Então é o seguinte, a tipologia penal, ela funciona de forma muito semelhante à tipologia tributária. Você tem o tipo penal, certo? O tipo penal, ele tem um fato típico, certo? E o tipo tributário, se é que a gente pode usar esse termo, certo? Ele tem um fato gerador. A mecânica é extremamente parecida, mas a gente não deve achar que tributo é penalidade, certo? Nesse ponto, não é a mesma coisa. Eles funcionam de forma semelhante, eles se tratam de forma semelhante, mas eles não são a mesma coisa. A gente pode dizer que são da mesma família, mas um é filho biológico e outro é filho adotivo. Tá certo? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 9. 2023, banca FCC, concurso para analista contador de, da Copergás. Copergás, eu não sei se isso aqui é um município ou se é uma empresa, whatever. De Pernambuco. Determinado município instituiu tributo com as seguintes características. Preste atenção. Prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitui sanção de ato ilícito instituída em decreto municipal e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Certo? Essa foi a definição. Vou repetir. Prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em decreto municipal e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Certo? A criação desse tributo fere o Código Tributário Nacional, uma vez que deveria. Alternativa A. Prever prestação pecuniária facultativa. B. Indicar forma de pagamento alternativa. C. Constituir também sanção de ato ilícito. D. Ter havido instituição em lei. E E. Possibilitar a cobrança mediante atividade administrativa não vinculada. Companhia Pernambucana de Gás, né? Aí, ó. Vamos lá. O geral palpite. Questão 9. A, B, C, D e E. 2 minutos. Tá valendo.
Ok, ok. Vamos ver. Letra D. Ter havido instituição e lei. Será? Resposta certa? Certíssima! Olha aí. Ai, tá faturando ponto à torta e à direito. É isso mesmo, né, pessoal? O que é que tá faltando aqui? Certo? O município ele institui tributo com as seguintes características: prestação pecuniária compulsória, quer dizer o quê? Obrigatória, né? A pessoa não pode simplesmente optar por não pagar tributo, certo? Então, o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória. Em moeda, tem que ser em moeda, né? Lembra da história da proibição do tributo com efeito de confisco? Pronto. Então, o tributo se paga em moeda, tá? Não constitui sanção de um ato ilícito. A gente já viu que tributo não é pena, certo? Tributo não pode ser considerado como pena, então ele não é uma sanção de um ato ilícito. O fato gerador não é um fato típico, tá certo? Instituída em decreto municipal, aí é onde está o problema, certo? O decreto é um tipo legislativo, mas ele não pode instituir tributo. O tributo ele precisa ser instituído, via de regra, por lei ordinária e via de exceção por lei complementar. Certo? Aí, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, certíssimo. Certo? Aqui as nossas considerações. Dúvidas? Vamos para a próxima? Aliás, questão 10. Não, a gente. Agora eu me perdi. 6, 7, 8, 9. Ah, é. A gente ainda vai para 10. Tem razão. A 11 é que começa o próximo bloco. Ano 2023, banca Nosso Rumo, procurador municipal da Prefeitura de São Carlos, São Paulo. Certo? É lá de Octa, né? É lá para as bandas de Octa, São Carlos? É. Pronto. Assinale a alternativa correta. A União não pode cobrar impostos sobre a importação no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. B. A União não pode cobrar impostos sobre produtos industrializados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Que ó, aqui é o que? II e aqui é o que? IPI, certo? A União pode cobrar imposto sobre IPI, certo? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. D. A União pode cobrar imposto sobre IPI antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o aumentou. Letra E. A União pode cobrar imposto de renda, IR, e proventos de qualquer natureza no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Vamos lá. Questãozinha aí sobre anterioridade e noventena tributárias. A, B, C ou A, B, C, D ou E. Questão 10. 2 minutinhos. Tá valendo.
Ok. Não houve palpite. Vamos ver então, né? Qual dessas aqui será que está correta? Letra C. A União pode cobrar imposto sobre produtos industrializados IPI no mesmo exercício que haja sido publicada a lei que instituiu o aumentou. Letra C, tá, pessoal? Gente, essa era uma questão sobre as exceções da anterioridade e as exceções da noventena, certo? A gente precisa saber o seguinte: esses princípios aí, esses tributos aí que a gente falou, certo? Eles são exceções, certo? O II, ele não está sujeito a nenhum dos dois. O imposto de importação. Nem a anterioridade, nem a noventena. Ele publicou, tá valendo. Certo? O IPI, ele não está sujeito à anterioridade, mas ele está sujeito à noventena. Certo? Então, o IPI, ele não precisa esperar. Se ele for publicado em janeiro, 90 dias depois, tá valendo. Certo? E o IR, ele está sujeito à anterioridade, mas ele não está sujeito à noventena. Se ele for publicado aí a lei em dezembro, janeiro já está valendo. Agora, se for publicado em janeiro, só está valendo janeiro do ano que vem. Tá certo? Dúvidas? Galerinha, a gente fez uma tabelinha sobre esses impostos, tá? Tá lá no Discord. Os inscritos do canal têm acesso, tá? A essa tabelinha para poder fazer como achar que deve, certo? Para estudar, para ajudar e facilitar para vocês, tá bom? Questão 11, ano 2023. A banca é a COSEAC, o concurso para contador da UFF. A redação da nossa legislação tributária considera instituir tratamento desigual de contribuintes que se encontre em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por ele exercida. Esse fragmento extraído da legislação tributária faz referência ao ou a o quê? Aspecto da legalidade para cobrança de tributos. B. Princípio da isonomia tributária. C. Característica da igualdade tributária. D. Possibilidade de anistia das penalidades pecuniárias. E E. Possibilidade de isenção da obrigação tributária. A, B, C, D ou E. Vamos gerar o palpite para a questão 11. Ok, 2 minutinhos. Valendo!
Ok, tempo esgotado. Não tivemos palpite. E agora, gente? Essa aí foi uma questão muito discutida e muito criticada pelo pessoal lá do site de onde eu tirei. Olha só. Nós temos aqui o princípio da isonomia tributária e característica da igualdade tributária. Né? Duas bem parecidas. E adivinha só? Essa aí é a isonomia tributária. Né? Por que não igualdade tributária? Porque, gente, a igualdade aqui, essa característica de igualdade, ela remete à igualdade formal e não à igualdade material. E aqui seria o quê? Isonomia. Certo? Inclusive está de acordo com a letra da lei. Certo? Instituir tratamento desigual, né? Está aqui no inciso 2 do artigo 150. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrarem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Tá? Então, a doutrina chama isso aí de isonomia, certo? Então, questãozinha que levantou comentários, né, desagravo de muitos estudantes, mas o gabarito é esse aí, certo? Dúvidas? Para a letra B era? Letra B, exatamente. Seja bem-vindo, Matsugaki01. Está aqui na moita, my friend. Deixa eu fazer aqui um anúnciozinho aqui do seu canal, meu amigo. Matsugaki01 SH Matsugaki01. Valeu, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Apareça sempre que puder. Sigam aí, viu, galera? O Matsugaki. Gente finíssima ele. Vamos lá. Próxima, hein, galera? Questão 12. Fundatec. A maioria dessas bancas eu não conheço. Whatever. Concurso para procurador da Fazenda da Prefeitura de Uruguaia, Rio Grande do Sul. O município de Uruguaia, Rio Grande do Sul, pretende reduzir o imposto predial e territorial urbano sobre imóvel ocupado por residência do proprietário que não possua outro imóvel. É correto afirmar que tal prática A. Não ofende as regras e princípios constitucionais tributários. B. Ofende o princípio da isonomia tributária. C. Ofende o princípio da capacidade contributiva. D. Exige autorização prévia da União. E. Exige autorização prévia do Estado. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Palpites para a questão 12. A, B, C, D e E. 2 minutinhos, hein? Valendo!
Tempo esgotado, pessoal, sem palpites também. E agora? Resposta certa é: não ofende as regras e princípios constitucionais tributários, pessoal. Letra A, certo? Os comentários eu coloquei aqui, ó. Começa que essa norma, eventual norma, né, criada pelo município, não é proibida em local nenhum, certo? Então, e muito pelo contrário, na realidade, ela está dando, né, fazendo uma diferença que é uma diferença que visa justamente contemplar as pessoas que têm menos condições, certo? Porque pensa bem, ela vai dar o quê? Redução de IPTU para quem tem apenas um imóvel e que mora nele, que usa ele para morar, certo? Então, gente, esse perfil geralmente pertence a pessoas que têm poucas condições, têm baixa renda, certo? Então, essa redução é perfeitamente possível, certo? Ele, na realidade, vai de acordo com a capacidade, com o princípio da capacidade contributiva, certo? Outra coisa, o fato de se tratar de IPTU, a gente tem que lembrar que os entes federativos eles têm uma reserva constitucional para gerir os seus próprios tributos, né? Então, nem Estado e nem União podem se meter na administração do IPTU, certo? Porque é reserva legal constitucional do município, ok? Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão 13, mais uma daquelas questõezinhas, bem sacaninhas. Ano 2023, a banca é a FAUEL, Fiscal Municipal da Prefeitura de Piém, Paraná. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, é proibido. Alternativa 1. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos e títulos e direitos. Alternativa B. Melhor, número 2. Cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. 3. Utilizar tributo com efeito de confisco. 4. Exigir ou aumentar tributo por meio de lei. De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. Estão corretas 1 e 2. Lembrando, olha, preste atenção no enunciado, viu? Ele está perguntando o que é proibido, tá? Tá correto o quê? 1 e 2. 1, 2 e 3. 2, 3 e 4. 3 e 4 ou todas? Vamos lá. Questão 13. A, B, C, D, E. Valendo!
Hum. Hum. Ok, ok. Vamos aqui ver se alguém deu palpite. Ninguém. E agora, gente? Alternativa correta é a letra B. 1, 2 e 3, certo? Essa 1 a gente já viu na questão passada, né? A 2 é o quê? É o princípio da anterioridade, né? E a 3 é o princípio da proibição, né? O princípio do não confisco, certo? Essa 4 aí, né? Exigir ou aumentar tributo por meio de lei, ele tá o quê? Proibindo isso? Não pode, né? O fisco, ele exige e aumenta tributo por meio de lei, sim. É totalmente permitido ao fisco, certo? Então, aqui está. Ok? Dúvidas? Qual foi mesmo? Letra B de novo. Tá saindo muito letra B. Vamos para a próxima de hoje. Questão de número 14. Mais uma da nossa querida, amada e odiada CESP-CEBRASP. O ano é 2023, o concurso foi para advogado da União, da AGU. A Presidência da República editou a medida provisória MPX, com efeitos a partir da respectiva publicação, revogando a cobrança do adicional de alíquota da COFINS, antes de decorrido 60 dias da vigência da MPX, foi editada a MPY com efeitos a partir de sua publicação, que por sua vez revogou o benefício previsto na MPX, restaurando a cobrança daquele adicional de alíquota da COFINS. A MPY perdeu eficácia pelo decurso de tempo, razão porque a MPX voltou a ter pelo prazo que restava, na forma em que a cobrança do adicional de alíquota de COFINS foi novamente obstada. A MPX, também pelo decurso de tempo, perdeu sua eficácia, possibilitando que a cobrança de adicional de alíquota de COFINS fosse, por fim, reativada. O balaio de gato. Em relação a essa situação hipotética, observando o disposto na Constituição Federal e a jurisprudência do STF acerca do princípio da anterioridade tributária, assinale a alternativa correta. Em nenhum momento, nenhuma das anterioridades tributárias anual ou nonagesimal seria aplicável. B. A anterioridade nonagesimal deveria ser conservada em um momento, após a volta da cobrança da alíquota adicional da COFINS, em decorrência da perda da eficácia da MPX, pelo decurso do tempo restante. C. A anterioridade anual deveria ser observada em dois momentos: após a edição da MPY, o que revogou a MPX, e após a volta da cobrança da alíquota adicional da COFINS, em decorrência da perda da eficácia da MPX, pelo decurso de tempo restante. D. A anterioridade nonagesimal deveria ser observada apenas um momento após a edição da MPY, no que revogou a MPX. E a anterioridade nonagesimal deveria ser observada em dois momentos: após a edição da MPY e após a volta da cobrança da alíquota adicional da COFINS, em decorrência da perda da eficácia da MPX, pelo decurso no tempo restante. Essa, com certeza, foi a questão mais difícil que eu já colacionei aqui nestas lives que a gente faz. Então vamos criar o palpite, pessoal. A, B, C, D ou E. Você que está participando aí das nossas lives, certo? Vai poder apostar seus pontos. E, cara, se você acertar essa, eu digo que você é bom.
certo? Essa aí foi de lascar. Muito confusa. 2 minutos. Valendo. Ok, tempo esgotado. Galera, pense numa questão difícil, viu? Essa aqui, pessoal, exige que a gente saiba as regras específicas sobre cofins. Precisa que a gente saiba validade de medida provisória, certo? E o princípio da anterioridade. E noventena. De lascar. Só para vocês saberem, a resposta certa é a letra D. A anterioridade nonagesimal deve ser observada em apenas um momento, após a edição da MPY, do que revogou a MPX. Presta bem atenção, que aqui nós vamos destrinchar essa questão para vocês. Certo? Galera, primeiro, a gente tem que lembrar do parágrafo 6º do artigo 194 da Constituição Federal, que regula justamente o COFINS, que é a contribuição social, certo? O COFINS é um tipo de contribuição social, certo? As contribuições sociais, elas não são sujeitas à anterioridade, mas apenas à noventena, certo? Então, COFINS, como qualquer outra contribuição social, não pega anterioridade, tá? Então, nesse caso, a gente já eliminaria aí a letra A e a letra C, certo? Que coloca a anterioridade para o COFINS, certo? Já reduz bastante. E aí vem o seguinte, a questão ela tem uma pegadinha bem sagaz, bem difícil. Se a MPX ela previa a revogação, certo, de uma alíquota do COFINS, quer dizer o quê? Que houve uma redução de tributos, né? A MPX, a medida provisória, chegou, aí tirou, revogou a cobrança adicional de uma alíquota do COFINS. Ou seja, sem essa cobrança adicional, nós temos um tributo reduzido, tá? Então, a gente precisa ter em mente que a MPX ela reduz o tributo, certo? Já quando a MPY revoga a MPX, isso representa um aumento indireto de tributos. Porque se a MPX ela reduzia e a MPY revogou a X, então aquilo ali foi um aumento indireto, tá? E aumento indireto, meus queridos, de acordo com o STF, recurso especial 1053254, certo? Do nosso querido ministro
Barroso, certo? Julgado aí no dia 26 de 10 de 2018, ele diz que sempre que houver um aumento direto ou indireto de tributos, certo? Aquele tributo ele vai ser sujeito a todas as anterioridades tributárias. Isso aí vale para anterioridade e também para a noventena. Então, meus queridos, o que é que vai acontecer aqui? A MPX, certo? Ela não vai sofrer anterioridade tributária, certo? Porque ela reduziu tributo, tá? Já a MPY, ela vai sofrer uma anterioridade tributária, porque ela aumentou tributo de forma indireta, mas aumentou, certo? Aí nós temos o seguinte, que a MPY vai ser sujeita à noventena porque majorou o tributo, certo? Aí outro ponto importante, quando a medida provisória ela deixa de ser convertida em lei, certo? Por ser de caráter temporário, a legislação anterior volta à vigência. Não sei se vocês se lembram disso, mas a gente estudou isso quando a gente viu Lindby em Direito Civil, certo? A gente viu que o efeito repristinatório ele não existe, mas nós temos leis temporárias, certo? A medida provisória é uma lei temporária. Então, se ela não é convertida em lei, aquela situação que estava antes volta do jeito que estava, tá? Isso não é efeito repristinatório, certo? Isso é um efeito de uma lei temporária, certo? Quando acaba a vigência dela, certo? Aí a outra lei que estava vigente volta a ser como era antes, certo? Aí tem um detalhe extremamente importante. Se a lei anterior volta, certo? Nós não estamos falando de nova lei. E se nós não estamos falando de nova lei, não se aplica a noventena. Resumo da obra. Como só a MPY se trata de uma lei que majorou o tributo, na prática, só ela está sujeita à noventena e nenhuma das duas está sujeita à anterioridade. Por se tratar de quê? COFINS. Complicada, viu? Essa questão foi de lascar. Totalmente. Dúvidas? Vamos para a última de hoje. Hoje tem raid, hein, gente? Vamos fazer raid para o nosso amigo Paladino, se ele ainda estiver. Certo? Se ele ainda estiver transmitindo, vamos fazer raid lá para ele, tá? 2023, banca Fauel, advogado de PIEM, certo? Tendo em vista o conteúdo programático previsto na disciplina de direito do processo tributário, assinale a alternativa correta. O aumento da base de cálculo de IPTU por meio de lei sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. B. Somente por meio de lei complementar deverão ser fixados à base de cálculo fato gerador os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição Federal. C. No caso de um tributo sujeito duplamente à anterioridade de exercício e à noventena, a lei que institui ou majora a imposição somente será eficaz, de um lado, no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, e, do outro, após decorridos 90 dias da data de sua divulgação em meio oficial. O prazo, no entanto, é contado de forma sucessiva, fluindo a noventena somente no exercício seguinte. D. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito tributário e a equidade. O empréstimo compulsório será instituído para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária. A, B, C, D ou E.
vamos fazer aqui o nosso palpite. Última questão de hoje. 2 minutinhos, tá valendo. Ok, pessoal, sem palpites. E aí, gente, essa questão parece difícil, mas na realidade é bem fácil. Letra B de bola. Lei complementar, certo? É o que institui a base de cálculo, fato gerador e o contribuinte dos impostos discriminados na Constituição Federal, certo? O resto é a lei normal, certo? Letra B está de acordo com o artigo 146.3, a linha A, tá? Isso aí é função da lei complementar. A letra A está errada, porque a lei que estabelece base de cálculo do IPTU não está sujeito à anterioridade. Lembram da exceção? Letra C está errada porque define a forma correta de como funciona a anterioridade e a noventena, certo? Ela está dizendo o seguinte, que foi feito aí vamos dizer assim, o tributo, né? A lei que institui o tributo, aí essa lei ela só passa a valer no ano seguinte. Aí depois do ano seguinte, começou o ano seguinte, conta-se 3 meses para começar a valer. Não é assim, certo? Letra D, ela está errada porque ela vai de encontro ao que está estabelecido no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Antes de recorrer aos princípios gerais do direito público, você precisa primeiro recorrer aos princípios gerais do direito tributário. Então a ordem aí foi mudada, certo? Foi invertida. Letra E está errada. De acordo com o artigo 148, os empréstimos compulsórios eles só são instituídos em 2 ocasiões, certo? 1. Situação para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra extrema ou iminência de, certo? E 2. No caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observando o disposto do artigo 153, B de bola. Ok?